Salve, salve pessoal! Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro. São exatamente 9 horas e 46 minutos. Eu estou gravando esse vídeo para vocês, inclusive antes da minha live que eu vou fazer agora às 10h15. Então vai ser curtinho. Eu estou aqui, né? Dá para perceber? Entendedores entenderão? Pois é, estou de volta. Estou tendo algumas missões. Elas, por enquanto, até que elas se concretizem, serão secretas, mas eu prometo contar para vocês amanhã, quando já estiver no Brasil. Meu voo é de manhã, então muito provavelmente eu não consiga fazer um vídeo de manhã, mas o da noite com certeza vai rolar e sem dúvida estarei no Tamo Junto, né? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que tá ligado, ó. Ó o que a gente está vendo aqui, ó. Senhor Didi Red Pill. Já assistimos um pouquinho de outras TVs aí, além de informar, né? Eu leio os jornais para poder vir aqui falar com vocês. Mas agora eu quero falar diferentemente do que eu vou falar na live daqui a pouquinho. Eu quero falar sobre a anistia. No ano passado, depois de toda a minha batalha para apresentar o projeto, né, não fui eu que apresentei o projeto, mas apresentei um rascunho, né, um bosquejo de projeto de lei de anistia, e é isso que estou fazendo aqui, mostrar para as pessoas o que nós temos hecho em Brasil em prol dos nossos exilados. Dito isso, eu passei um Natal bastante entristecido no ano passado. Tanto que eu tentei impedir, sem, obviamente, o uso da força, o uso de qualquer outro recurso, tentei impedir que a gente tivesse em casa muitos enfeites natalinos. Nós não temos árvore este ano, nem tivemos o ano passado, e tampouco tem luzinhas na varanda. Porque entendo que elas esbocem o que a gente sente de dentro para fora em relação ao próprio Natal. E eu queria um presente no ano passado, na verdade, para presentear a todos os brasileiros e a gente ter a pacificação. Mas veja, apesar dos pesares, apesar da minha tristeza naquele momento, eu entendia já que tudo depende de momento político, de timing político. E venho defendendo isso aqui com vocês no meu canal desde sempre, né? Pelo menos desde 2019, quando eu tomei a iniciativa de fazer vídeos diários, de tentar fazer análises jurídicas, que agora eu tive que parar, porque análise jurídica não se faz mais no Brasil, não existe mais. Então a gente faz análise conjectural. E a análise conjectural que eu vinha fazendo desde que esse governo assumiu e deixei registrado no primeiro livro, 8 de enero, La História No Contada, eu deixei escrito lá que eu percebia um déjà vu, né? Ou seja, estava vivendo um momento equivalente ao que foi a reeleição de Dilma Rousseff, a estocadora de vento, a saudadora de mandioca, aquela que teve o brilhantismo de dizer que atrás de uma criança sempre vem uma bola, né? Um discurso, é impressionante. Mas, como disse o Augusto Nunes ontem, que eu estava assistindo, não dá para ouvi-los e querer lógica ao mesmo tempo, não é mesmo? E que bom! Eu vou fazer, como sempre faço aqui, o uso da frase de Napoleão Bonaparte, atribuída a ele pelo menos, de que quando o seu inimigo estiver errando, não o interrompa. Então não vamos interromper. Ah, Caivano, mas está custando muito dinheiro para os brasileiros. Tá custando muito dinheiro. E aliás, eu quero te pedir encarecidamente, se você puder, qualquer valor, 1, 5, 10, 15, 20, o que você puder, me ajuda para eu fechar as continhas do dia 20. Já peguei todos os recursos que eu tinha de venda de livros, adiantei, né, fiz negociação com o banco, porque tem gente, óbvio, né, que compra
com cartão de crédito, que compra às vezes até parcelado no cartão de crédito. Então eu tive que negociar para pegar, para poder juntar agora para o dia 20. São os dois mais pesados que eu tenho, dia 20 e dia 26. Nem pensei ainda no dia 26, né? É um problema de cada vez. Mas se você puder ajudar, usa, por favor, o caivano@caivano.com.br, tá? Dito isso, vamos voltar na questão da anistia, que eu disse que o ano passado eu passei um Natal triste, porque eu não tinha conseguido cumprir a missão. Que obviamente não era minha, mas eu me atribuí e que dependia de uma série de outros fatores. Este ano também não saiu, mas este ano nós estamos melhor do que estivemos no ano passado. Eu vou explicar duas questões. É fato que hoje nós temos o reacendimento, vamos chamar assim. Reacender no sentido de voltar a subir. O Congresso Nacional está ganhando de novo notoriedade. Talvez não o Congresso todo, mas principalmente a Câmara dos Deputados. E entendo que em 25, ao voltar em 1º de janeiro com os novos presidentes, a coisa muda da água para o vinho. Aí vamos às explicações por que isso e por que isso pode ajudar a anistia. Num primeiro momento, foi terrível a retirada do PL da anistia lá da CCJ, pelo Arthur Lira. Por outro lado, entendo que isso pode ter tido um fator preponderante, que era justamente o tal uso político de negociação. Nós estamos tratando de pessoas, não de objetos. E aí, utilizar o objeto em si, né, o PL, como negociação, implicitamente você está usando essas pessoas, continuando a usar essas pessoas como bucha de canhão. E isso não é nada bacana. Eu não estou dizendo que A ou B tenham feito isso. Ao contrário, trazer esse tema é mais do que importante, é prioritário. E aí nós tivemos agora a decisão, pelo menos está nas mídias sociais, e eu já entrei em contato com a assessoria. Num primeiro momento pareceu-me que ia ser o Sóstenes Cavalcante, mas quem vai ser o líder da oposição na Câmara dos Deputados vai ser o tenente-coronel Zucco. E eu o conheço, ele me conhece, temos aí objetivos comuns, temos pessoas das quais somos amigos também em comum, um deles o Sanderson. Então eu já entrei em contato e estou disposto a ajudar em tudo que for preciso para que ele possa literalmente defender com primazia esse tema. É um tema obviamente muito caro, muito importante e que pode pôr um novo rumo. Eu venho dizendo isso desde sempre. Já dei, por exemplo, participação no Pavinato, no Faroeste à Brasileira. Eu disse isso com todas as letras e parece ter repercutido tanto que a esquerda foi para cima dizendo de novo, não vai ter anistia. Não estou me atribuindo esse fato, mas o fato da gente falar e de estar na mídia e de outras pessoas comentarem pode ensejar, obviamente, uma resposta dessas pessoas. E aí começaram a falar, não vai ter anistia, não vai ter anistia, justamente porque eu disse que essas pessoas que serão anistiadas, elas se tornarão agentes políticos, assim como os dele foram, os deles, né? Todos eles. Terroristas, ladrões de banco, eu sempre digo isso, se tornaram políticos. A terrorista maior tornou-se presidente da República. Eu, inclusive, deixa eu contar para vocês aqui, ó, ganhei meio que emprestado, meio que ganho, meio que mais ou menos, esse livro, ó. E já comecei a ler. Eu terminei um no voo de vinda, talvez esse não consiga terminar no voo de volta, embora 300 páginas, não vai dar, mas vou tentar ler ao máximo, porque eu estou lendo Kant, Crítica da Razão Pura, tudo focado, como vocês sabem, no livro que eu vou escrever para o ano que vem. Vou falar sobre democracia, não vou falar o título ainda, que é segredo. Assim como o que eu vim fazer aqui na Terra do Sol, aqui na Terra da Prata, Argentina. Só que tem relação, obviamente, com tudo isso que eu estou falando para você agora. Anistia, a história que não foi contada,
a verdade que foi confiscada. E a gente vai reconquistar. Quando você não desiste de contar a história, lembre-se daquela métrica que a esquerda usa. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. E a verdade contada constantemente, ela fica sedimentada. Então, o que nós não podemos permitir é que eles contem uma história de golpismo. E as matérias que eu li no jornal de hoje, elas têm a tendência de manter o golpismo atrelado ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa é a métrica, essa é a narrativa, para tentar impedir que ele continue ganhando projeção para 2026. A métrica está aí. O que está sendo contado, o que está sendo feito, o que está sendo falado, é isso. E não fazer essa avaliação me parece temerário nesse momento, porque nós precisamos ajudar Jair Messias Bolsonaro a voltar ao poder, para salvar o nosso país. Ou você pensa que em 25, o Dilma sendo empichado e entrando o Alckmin, ele vai conseguir fazer o governo da vida dele em 2 anos, similar ao que Temer quase conseguiu? Não, desculpa. Isso é um sonho que jamais se realizará. Jamais. Ele vai tentar fazer, quando muito, uma transição. Ele não pode romper simplesmente, embora seja reconhecido como alguém que já tenha traído muitos, ele não pode romper com todos os acordos que foram feitos para que ele chegasse ao poder. Afinal de contas, ele é da mesma chapa. Então a gente não pode esperar algo de onde não se deve esperar absolutamente nada. Essa é a métrica, essa é a questão. Gostaria que ficasse muito claro isso para você. Não adianta termos esperanças nesse ou naquele. A nossa esperança é Jair Messias Bolsonaro. O nosso líder é Jair Messias Bolsonaro. E é a ele que nós temos que apoiar, que nós temos que fazer o que for possível para que ele retorne em 2026. Primeiro na cédula eleitoral, segundo na presidência da República para 2027. E isso passa justamente por essa defesa que o Tenente Coronel Zuco vai fazer na Câmara dos Deputados, tendo como prioridade, em apelo aí à população, a salvação dos nossos exilados, a anistia e a contagem pública de votos. É disso que precisamos para que o nosso coração se aquiete, para que a política brasileira seja pacificada e que a gente possa ter esperança de que realmente o Brasil é sim o país, não do futuro, mas o país do presente. Porque nós precisamos retirar essas forças que não são mais ocultas. Lembra de 64? Essas forças não são mais ocultas. Elas são mais que aparentes. Elas estão aí. São essas forças que nós precisamos afastar. E que a gente está vencendo. Eu venho dizendo isso para você mesmo com a derrota em 2022. Eu vim dizendo isso para você ao longo de 2023. Vai acontecer, vai ter impeachment. Errei no timing. Não posso deixar de reconhecer. Meia culpa aqui. Errei. Acreditei que até final de 23 ou começo de 24 pudesse acontecer. Infelizmente não aconteceu. Vai acontecer em 25. Eu só não acho que ele vai enfrentar o processo de impeachment. Eu entendo que ele vai renunciar como fez Fernando Collor de Mello. Nós vamos ter uma reedição da história e uma volta à direita. Lá, quando eles estiveram, a história se repete. Lá, quando eles estiveram e retiraram um governo supostamente de direita, mais voltado à direita do que à esquerda, evidentemente, eles conseguiram retirar com o impeachment. E agora, o presidente que representa a esquerda vai ser retirado. É a métrica, o mundo já está falando. Outra coisa que eu sempre venho, não tentando doutrinar vocês, mas através da própria cultura, que isso aqui é cultura, Através desse espaço que eu tenho, desse pouco espaço que eu tenho, mostrar a você que o que importa está escrito nos meus livros. Está escrito, inclusive, várias vezes no segundo livro. O que importa de verdade é a opinião pública. E a gente está tendo, não é uma janela de Overton, é uma parede de Overton. Uma parede, o que é isso? É uma janela de oportunidade, é um espaço de oportunidade. Eu estou diante de uma janela aqui, onde eu estou vendo Buenos Aires, e é como se essa janela, que é um quadrado, É um quadrado, ela fosse aberta inteira e toda essa parede, que deve ter uns 3 metros no máximo, saísse daqui, ficasse tudo aberto. Essa é a janela de oportunidade que o Brasil vai ter assim que Dilma, o elegido, estiver
defenestrado da política brasileira, porque é isso que vai acontecer. Com ele vai toda essa representação dessa esquerda suja, asquerosa, que só quer o nosso mal, só quer nos utilizar de massa de manobra, quando pode, e nos utilizar como fonte de riqueza para se perpetuar no poder. Não vou dourar a pílula para ninguém, acredito que coisas piores possam acontecer até o dia 19 de janeiro ou 18 de janeiro, mas nós temos que nos manter firmes em nosso propósito. E se algo de pior acontecer, deveremos ir imediatamente às ruas, sem medo. É isso, o recado era esse. Então, se você puder, me ajuda, estou te pedindo, por favor, me ajude. E se não puder dessa maneira, pense em tornar-se membro aí do canal, R$ 4,99, metade de um cafezinho, se ajuda muito. Beijo no seu coração, fica com Deus, até logo mais.